voltaram assim triunfantes para sua cidade, e os israelitas, ao seu acampamento, muito admirados e abatidos com a derrota. A luta recomeçou no dia seguinte, e os benjaminitas saíram-se novamente vitoriosos. Mataram 18.000 israelitas, que, de tão espantados com esse fato, levantaram acampamento e partiram para Betei, que não estava longe dali. Jejuaram todo o dia seguinte e pediram a Deus, por meio de Finéias, sumo sacerdote, que acalmasse a sua cólera, contentando-se com as 2 derrotas que haviam sofrido, e lhes fosse favorável. Deus ouviu-lhes a oração e prometeu-lhes auxílio. Eles então se tranquilizaram. Dividiram o exército em 2 partes e de noite mandaram uma delas postar-se em emboscada perto da cidade, enquanto avançavam com a outra. Os benjaminitas partiram contra eles com coragem, confiantes de obter uma terceira vitória. Os israelitas então fingiram afastar-se, a fim de levá-los mais para longe. Aquela fuga aparente excitou de tal modo o orgulho dos benjaminitas que, mesmo os isentos de ir à guerra pela idade, que se contentavam em observar o combate do alto da muralha da cidade, saíram para tomar parte na pilhagem, a qual já davam como certa. Quando os israelitas viram que já os haviam trazido para bem longe, voltaram-se de frente para eles e deram sinal aos que estavam de emboscada. Todos juntos, então, lançaram-se com grandes gritos contra eles, atacando-os de todas as direções. Os benjaminitas viram que estavam perdidos e lançaram-se a um vale, onde foram rodeados por todos os lados e mortos a golpes de dardos e de flechas, exceto uns 600, que se reuniram e abriram caminho através dos inimigos com a espada na mão, salvando-se em um monte, de modo que mais ou menos 25.000 homens jaziam mortos no campo de luta. Os israelitas incendiaram Gibeá, onde, sem relevar sexo ou idade, mataram as mulheres e as crianças. Trataram do mesmo modo todas as outras cidades de Benjamim. Levaram a sua vingança a tal ponto que mandaram 12.000 homens escolhidos à cidade de Abis de Gileade, por ela lhes ter recusado auxílio na guerra, os quais a tomaram e mataram os homens, as mulheres e as crianças, preservando somente a vida de 400 moças. O crime cometido na pessoa da mulher do levita juntamente com os 2 combates que haviam perdido incitou-os a tal vingança. Quando, porém, o furor deles começou a se acalmar, sentiram compaixão pela ruína de seus irmãos. Assim, embora o castigo que haviam imposto fosse justo, eles escolheram alguns moços e os enviaram aos 600 homens que se haviam salvado, convidando-os a regressar. Encontraram-nos no deserto, junto de uma rocha de nome Ros. Os mensageiros disseram-lhes que as outras tribos tomavam parte na sua infelicidade, mas visto que não havia remédio, deviam suportá-la com paciência e reunir-se aos de sua nação, a fim de impedir a ruína completa de sua tribo. Para isso, restituir-lhe-iam todas as terras e lhes entregariam o gado. Eles receberam o oferecimento com gratidão, reconhecendo que Deus os havia castigado com justiça, e voltaram ao seu país. Os israelitas deram-lhes como esposas as 400 moças que haviam aprisionado em Jabze, como antes de começar a guerra haviam jurado não dar aos benjaminitas esposas dentre as filhas de Israel. Deliberaram para saber como fariam com as 200 que faltavam para igualar o número de homens. Alguns disseram que não deviam levar em conta um juramento feito com precipitação e por cólera e que Deus não teria como desagradável favorecer uma tribo que corria o risco de ser extinta. E, se era um grande pecado violar o juramento por um mau fim, tal não seria se a necessidade a isso obrigava. Mas o Senado respondeu que, ao contrário, a simples menção da palavra perjuro já lhes causava horror. Nessa diversidade de opiniões, um dos presentes afirmou conhecer um meio de dar esposas aos benjaminitas sem faltar ao juramento. Disseram-lhe que se explicasse, e ele disse: somos obrigados a ir 3 vezes por ano à cidade de Silo a fim de celebrarmos as nossas grandes festas e levamos conosco as nossas mulheres e filhos. Assim, podemos permitir aos benjaminitas que levem impunemente de nossas filhas as que puderem apanhar, sem que tenhamos qualquer parte nisso. Se os pais se queixarem e pedirem que lhes façamos justiça, responderemos que eles deveriam censurar a si mesmos por terem cuidado mal delas e que não deveriam se encolerizar contra aqueles aos quais muita ira já foi manifestada.
A proposta foi aprovada, e resolveram que seria permitido aos benjaminitas proverem-se de mulheres por esse meio. Chegando o dia da festa, os 200 que não tinham esposa esconderam-se fora da cidade, nas vinhas e nas moitas, enquanto as moças passavam, distraídas, saltando e dançando, sem de nada desconfiar. E eles levaram tantas quantas lhes faltavam, desposaram-nas e puseram-nas com grande cuidado a cultivar a terra, a fim de poderem um dia voltar à antiga abundância. Assim, essa tribo, que estava a ponto de ser totalmente destruída, foi conservada pela sabedoria dos israelitas e logo cresceu, tanto em número quanto em riquezas. 198. Juízes 8. Nessa época, a tribo de Dan não foi tão feliz quanto a de Benjamim. Os cananeus, vendo que os hebreus estavam perdendo o hábito da guerra e só pensavam em enriquecer, começaram a desprezá-los e resolveram reunir todas as suas forças, não por temor que tivessem deles, mas para reduzi-los a tal estado que não pudessem no futuro causar-lhes medo ou atacar as suas cidades. Assim, puseram-se em campo com uma grande tropa de infantaria e de carros. Conseguiram para o seu partido as cidades de Asquelon e de Acaron, que eram da tribo de Judá, e várias outras, construídas nas planícies, e obrigaram os da tribo de Dan a se refugiar nos montes. Como ali não encontraram terras bastante cultiváveis para se nutrir e não eram suficientemente fortes para reconquistar pelas armas as que haviam perdido, mandaram 5 dentre eles aos países mais afastados do mar, para ver se lá poderiam estabelecer colônias. Depois de terem marchado um dia e passado a grande planície de Sidom, encontraram perto do Monte Líbano e das nascentes do pequeno Jordão uma terra muito fértil. Comunicaram o fato, e o pequeno exército partiu imediatamente para lá. Construíram uma cidade e a chamaram Dan, nome de um dos filhos de Jacó, que era também o nome da tribo. No entanto, os negócios dos israelitas cada vez pioravam mais, porque em vez de se entregar ao trabalho e de servir e honrar a Deus, abandonavam-se aos vícios dos cananeus. Cada qual vivia segundo os próprios desejos, num relaxamento completo de toda espécie de disciplina. Capítulo 3. O rei dos assírios subjuga os israelitas. 199. Juízes 3. Deus ficou tão irritado por ver o seu povo abandonar-se dessa forma a toda espécie de pecados, que também o abandonou. O luxo e os prazeres fizeram-nos logo perder a felicidade que com tanto trabalho haviam conquistado. Shusarte, rei dos assírios, fez-lhes guerra e matou vários deles em diversos combates. Atacou algumas de suas cidades, recebeu as outras sob condições e impôs a todas grandes tributos. Assim, durante 8 anos, eles se encontraram oprimidos por toda espécie de males. Deles foram livres do modo que vou dizer. Capítulo 4. Otniel livra os israelitas da servidão dos assírios. 200. Juízes 3. Otniel, homem muito hábil e valente da tribo de Judá, teve uma revelação, na qual lhe foi ordenado não tolerar que a sua nação fosse reduzida a tal miséria e que tudo empreendesse para libertá-la. Escolheu para ajudá-lo então grande empresa um punhado de homens que ele sabia serem generosos o bastante para não temer perigo algum, se fosse para quebrar aquele jugo insuportável. Começaram por cortar a garganta à guarnição assíria. A notícia de tal êxito espalhou-se. Os soldados acorreram e de tal modo aumentaram de número que em pouco tempo quase se igualavam aos assírios. Deram então combate a estes, venceram-nos, puseram-nos em fuga, obrigando-os a se retirar para lá do Eufrates, e assim recobraram gloriosamente a liberdade. Como recompensa a Otniel por tão grande serviço, tomaram-no por chefe e deram-lhe um nome de juiz, por causa da autoridade que lhe davam para julgar-los. Ele morreu nesse cargo depois de tê-lo exercido durante 40 anos. Capítulo 5. Eglon, rei dos Moabitas, subjuga os israelitas. Eude liberta-os. 201. Juízes 3. Depois da morte desse sábio e generoso governador, os hebreus acharam-se num estado muito pior que o anterior, e sem chefe, porque não prestavam mais a Deus a devida honra nem a obediência que deviam às leis. Eglon, rei dos Moabitas, declarou-lhes guerra. Venceu-os em diversos combates e tornou o povo tributário. Estabeleceu em Jericó a sede de seu governo e oprimiu-os com toda espécie de males. Eles passaram assim 18 anos.
Mas depois Deus, compadecido pelo sofrimento do povo e vencido pelas suas orações, resolveu libertá-los. Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, jovem vigoroso e ousado, tão hábil que lutava ao mesmo tempo com as duas mãos e era capaz de tudo empreender, estava então em Jericó. Encontrou meios de se insinuar nas boas graças de Eglon, por meio de presentes que lhe mandava, e teve assim grande facilidade para entrar no palácio. No dia de verão, pelo meio-dia, tomou um punhal, escondeu-o sob as vestes, do lado direito, e foi em companhia de 2 de seus servidores levar presentes ao soberano. Os guardas estavam fazendo a sua refeição, e o calor era grande. Essas 2 coisas juntamente os tornavam mais negligentes ainda. Ele ofereceu presentes a Eglon, que estava retirado num quarto muito fresco, e conversou com ele tão amigavelmente que o rei ordenou aos seus homens que se retirassem. Eude, temendo que o seu golpe falhasse, porque o rei estava sentado no trono, pediu-lhe que se levantasse para que pudesse narrar um sonho da parte de Deus. Eglon levantou-se para escutá-lo e então Eude cravou-lhe o punhal no coração, deixando-o na ferida. Depois saiu e fechou a porta. Os oficiais julgaram que ele deixara o rei adormecido, e Eude, sem perder tempo, contou em segredo aos israelitas da cidade o que acabava de fazer, exortando-os a recuperar a liberdade.